Agora vamos comentar alguns casos sobre ideoplastia na literatura espírita, para exemplificar o que nós temos comentado. No livro Aconteceu na Casa Espírita, há uma passagem em que um espírito, que no caso estava influenciando um pastor evangélico, ele tem esse texto, vejam só. Enquanto pronunciava estas palavras, o emissário da maldade, que é esse espírito, se transfigurou, se modificou, assumindo perispiritualmente a imagem mítica de Satanás, a fim de impor respeito às mentes perturbadas de outros espíritos, que os encarnados não estavam vendo ele. Disse ele: exijo, continuou transfigurado na forma de diabo, de Satanás, cumpro minhas ordens agora. Apavorada, a turba de espíritos se reuniu, conclamando os outros habitantes do sinistro local, juntando-se todos em frente do adversário maior, guardando no olhar a expressão de angústia. Então, esse caso aqui, ele exemplifica um espírito que modifica o seu perispírito conscientemente. Ele tinha conhecimento de como fazer isso. Então, é o que acontece muitas vezes numa reunião mediúnica, né? E você, às vezes, no diálogo, o espírito se modifica. Continuemos com outros exemplos. Este nosso próximo exemplo vem do livro Ação e Reação, em que é um caso de obsessão. Então, eu vou ler e depois eu vou explicar. Isso aqui é retirado do texto, em que diz assim: exemplificou, o avarento sob nossa vista guarda o propósito de comprar ou extorquir determinada terra vizinha, a qualquer preço, mesmo em se tratando de transação criminosa. Tratando-se de assunto no tema essencial da existência dele, que é a cobiça, facilmente recolherá as imagens que eu lhe deseje transmitir, utilizando-me da própria onda mental em que as suas ideias habitualmente se exprimem. E passando das palavras para a ação, o obsessor, que é ele que estava falando aí antes, colocou a mão sobre a testa de Luiz, mantendo-se na profunda atenção do hipnotizador governando a presa. Aí comenta André Luiz: vimos o pobre amigo, o encarnado, desligado do corpo físico, arregalar os olhos com a volúpia do faminto que contempla um prato saboroso à distância e exibir uma caratonha de maldade satisfeita, falando consigo mesmo, falando a sós. Agora as terras serão minhas, muito minhas. Ninguém concorrerá com meus preços, ninguém. Então vejamos aqui um, um caso prático de obsessão utilizando a ideoplastia. O obsessor por hipnose, que já tinha uma ligação com o encarnado, aproveitando-se de um desvio comportamental dele, né? Avareza e querendo obter o lucro a qualquer preço, ganhar, conseguir os bens, não importa se fossem de forma legal ou não, o espírito obsessor produz uma imagem mental associando, colocando a mão dele, espiritual, na testa do encarnado, e faz o encarnado ver a terra que ele cobiçava vindo para as mãos dele. Ele não desce em detalhes como que era a imagem aí, mas foi essa a ideia. E então estimulou no encarnado a ideia de que ele ia conseguir a terra, né? Mas fruto de uma ação, de uma ideoplastia. Aí vem o instrutor Silas, né? Para explicar o fenômeno. Estamos diante de um processo de transmissão de imagens. Como cada pessoa é um transmissor e receptor de energia, o hipnotizador cria em seu campo mental, nos centros cerebrais, por intermédio dos nervos, as formas, pensamento, aqui André Luiz não fala ideoplastia, que deseja transmitir, e usando a vontade, coloriu-as com os recursos de concentração na própria mente, onde o som, a imagem, se entrosam harmoniosamente. Lançou-as sobre o campo mental do hipnotizado, que as recebe, as reconstitui numa sequência de quadros que podemos chamar
de miragens técnicas. Então, isso está lá no capítulo 8 do livro Ação e Reação. Então, vejam que neste parágrafo aqui, com a explicação do instrutor Silas, falamos sobre todo o nosso encontro, né? Toda a nossa aula de hoje está aqui explicado pelos nossos textos anteriores como isso ocorre. Estamos vendo aí, como eu disse, a aplicação prática. E aqui mais um caso que está no livro Ação e Reação também, né? No capítulo seguinte ao anterior, onde no mundo espiritual, numa cidade das trevas, há um julgamento. E um espírito, havia um grupo, como está aqui bem desenhado, de juízes, e um deles, com profundo conhecimento magnético e de hipnose, ele vai agir na consciência culpada de várias pessoas. Nós temos aqui no canto inferior à direita uma espécie de cachorro, na realidade é um lobo, em que uma mulher foi transformada em lobo. E no caso aqui é a licantropia. Mas vamos ver aqui o que nos diz o texto. Alguns espíritos podem mostrar-se com a forma semelhante à de determinados animais. São chamados fenômenos de zoantropia. Nestes casos, o poder hipnótico magnético de uma mente mais poderosa agiu sobre a da vítima. A origem de tais fenômenos encontra-se na consciência culpada da vítima ou rebaixamento moral voluntário, explorando deslizes presentes ou passados, e a base de ação nos elementos plásticos do seu perispírito. Trocando em miúdos, ou a culpa, ou o espírito dizendo: você não é nada disso, você vai ao centro espírita, você vai à igreja, mas você é uma pessoa falsa, você não é bom assim. E muitas vezes a pessoa se culpa, né? Ela não se crê tão boa mesmo e aceita essa sugestão que o hipnotizador, ao perceber que está ganhando terreno, ele aprofunda. E aí, por um processo de hipnose, ele vai conseguindo sugestionar ao espírito a modificar sua própria forma, o seu próprio perispírito. E se transforma num lobo, pode se transformar numa serpente, se transformar num outro animal. Tá? E muitas vezes a equipe espiritual leva um espírito desse à reunião mediúnica, mas não sem antes ter preparado, né, para ele ser sugestionado ao contrário, ele sofrer uma hipnose reversa, vamos chamar assim, para ele reconquistar a sua forma humana. Mas muitas vezes isso não é possível de todo. O espírito está há tanto tempo naquela condição, ele se apresenta rosnando, com as mãos em garra, e durante o diálogo ele vai retomando a forma humana, mas não consegue falar ainda como normalmente. É adormecido e segue para um outro tratamento. Já vimos em aulas anteriores do nosso curso que também a ideoplastia é utilizada pelos benfeitores espirituais para os trabalhos mediúnicos. Relembrando aqui, então, nós verificamos também no livro Domínios da Mediunidade essa parte em que André Luiz nos diz, em que os espíritos que se manifestam para se recuperarem é indispensável que recebam ajuda, o concurso de imagens vivas sobre as impressões vagas e descontínuas a que se recolhem, que estão presos. Os benfeitores agem com antecedência, consultando-lhes a memória, né, as reminiscências, observando-lhes o passado e anotando-lhes os labirintos psicológicos, a fim de que nos santuários mediúnicos, nas reuniões mediúnicas, sejam conduzidos às mudanças mentais imprescindíveis à vitória do bem. Assim formam-se jardins, templos, fontes de água, hospitais, escolas, oficinas, lares e quadros outros em que os espíritos comunicantes sintam-se como que voltando à realidade anterior que viviam, através da qual põem-se mais facilmente ao encontro da realidade espiritual presente, sensibilizando-os nas fileiras mais íntimas.
é aquela hipnose reversa que eu me referi. Pelo mesmo processo, são-lhes revitalizadas a visão, a audição, a memória e o tato. Então, é um processo de utilização das criações mentais, das formas de pensamentos, do ectoplasma, dos médiuns, da natureza, para criar as ideoplastias necessárias. Chegamos então ao final da nossa aula sobre essa noção geral, né, até não tão superficial assim, sobre o que ocorre com os médiums e nos trabalhos mediúnicos. E a explicação, essa foi a intenção, esses foram os objetivos, para que vocês entendam por que, que um médium vê um espírito deformado, por que, que ele vê em desdobramento, um socorro em andamento a uma região onde tem muitos espíritos num pântano, ou em outros, num acidente, dentro de uma mina, num terremoto, né? E por aí vai, por causa da ideoplastia. Então, continuando aqui, as construções, na nossa revisão de conclusão. O que é para ser guardado, então, do nosso encontro de hoje? As construções mentais podem resultar de uma intenção, voluntariamente, ou de um pensamento inconsciente, de uma autossugestão ou de uma indução. Basta que o espírito pense numa coisa para que esta se reproduza. Tem um homem, por exemplo, a ideia de matar o outro, embora o corpo material se lhe conserve o mesmo, né? Seu corpo fluídico, o perispírito, é posto em ação pelo pensamento e reproduz todas as cenas daquele assassinato. Executa fluidicamente o gesto. A imagem da vítima é criada e a cena toda é pintada como num quadro, tal qual se lhe desenrola a mente. Então, isto permite entender porque todo e qualquer pensamento pode tornar-se conhecido. Por evidenciar-se no perispírito, pode ser percebido por outros espíritos, encarnados ou desencarnados, os encarnados, os videntes, que estejam vibrando na mesma sintonia daquele pensamento. Mas é importante considerar que o que realmente é visto pelo observador é a intenção, e não como se fosse um pressentimento, é aquilo ali que vai acontecer. As criações fluídicas inconscientes retratam as preocupações habituais do indivíduo, seus desejos, projetos, anseios, desígnios, bons ou maus, bons ou maus. Elas surgem e se desfazem alternadamente, né? Aparece e desaparece. As ideias, as lembranças vividas em nível inconsciente também gravitam em torno de quem as elabora. Você não tem a intenção, mas aquilo é uma preocupação, é um problema não resolvido seu, está no inconsciente. E você convive com aquilo, pode até criar inconscientemente as ideias fluídicas. As criações fluídicas, continuando, que são fruto de uma intenção, são programadas com um objetivo específico. Aí já são fruto da vontade, como nós vimos aqui. Podem ser promovidas por mentores espirituais ou obsessores. A técnica utilizada tanto por espíritos bons quanto por espíritos inferiores é a mesma, de agir na memória da pessoa fatos do passado ou matrizes psíquicas. E por último, os mentores espirituais atiram as lembranças constritivas e plasmam quadros superiores que irão gerar renovação em força, equilíbrio, serenidade e confiança em Deus numa reunião mediúnica para fazer uma hipnose reversa no espírito que se comunica com uma fixação mental. Então, minhas irmãs e meus irmãos, esta longa aula foi necessária para que todos tenhamos uma noção do que ocorre num trabalho mediúnico nessa parte das ideoplastias. Até o nosso próximo encontro.